Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre as séries de potência. Então, até aqui a gente estudou as séries numéricas, que eram séries que representavam as somas infinitas de números reais. Agora a gente vai ter uma série que vai representar uma soma infinita de potências de uma variável, tá certo? Então a gente vai ter uma série de potência, vai ser qualquer série que seja desse formato aqui. Série de potências, então elas vão ter a seguinte forma: somatório de n igual a zero até infinito de Cn vezes x elevado a n, certo? Nesse caso aí, a gente diz que esses Cn's são os coeficientes da série, beleza? E esse x que aparece aí, ele é uma variável, tá? Então, é diferente do que a gente tinha antes, que todos os termos da série eram números. Agora, os termos da série que aparecem aqui dependem de uma variável que a gente está chamando de x, tá? Então, nesse caso aqui, a gente diz que a série está centrada em x0 igual a zero, mas isso não é necessário. A gente também poderia considerar a série ser centrada em um outro valor, certo? Em um número real A, por exemplo. E aí a gente teria uma série que seria da forma: somatório de n igual a zero até infinito, de Cn ainda, só que agora vezes x menos a elevado a n. Aqui nesse caso, a minha série de potências está centrada em x0 igual a A, certo? Por que a gente fala centrada em x0 igual a 0, x0 igual a A? Vai ficar claro mais na frente, tá bom? Então, aqui a gente tem esse x, que é uma variável, mas a cada vez que a gente substituir algum valor de x, a gente vai ter uma série numérica, tá? Por exemplo, se eu substituir aqui o x por 1, a gente vai ter a série numérica que vai ser somatório de Cn. Se eu substituir o x por 2, eu vou ter a série numérica agora que vai ser Cn vezes 2 elevado a n. Então, quando a gente substitui valores de x, a gente obtém uma série numérica que pode ser convergente ou pode ser divergente. Na aula de hoje, o objetivo da gente vai ser determinar quais que são os pontos em que uma série de potências é convergente. A gente vai estudar como que é a estrutura geral do conjunto dos pontos em que uma série de potências é convergente. A gente vai ver que ele é sempre um intervalo, certo? E que o centro desse intervalo é justamente o A, por isso que a gente fala que a série está centrada em A, beleza? E isso a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos ver um exemplo. Digamos que a gente pegue uma série de potências em que todos os meus coeficientes Cn são iguais a 1, certo? Então, para todo n, Cn é 1. Nesse caso, a série de potências da gente vai ser somatório de n igual a zero até infinito de x elevado a n. Isso aí é o quê? É uma série geométrica. Para cada x que a gente escolher, isso sempre vai ser uma série geométrica. A gente sabe para quais valores de x, que é a razão aí nessa situação, para quais valores de x que essa série vai ser convergente. Vai ser só se o x estiver entre menos 1 e 1. Vai ser se e somente se o x estiver entre menos 1 e 1. Então, se o x estiver entre menos 1 e 1, então se menos 1 menor que x menor que 1, a série é convergente. E a gente sabe exatamente para onde, para que valor que essa série vai convergir, que essa soma vai ser convergente, né? É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, como a gente já viu. Então a gente sabe que aqui, nesse caso, ela vai convergir para o primeiro termo, que é
x elevado a zero, tá? É 1, sobre 1 menos a razão aí também é x, então vai ficar 1 menos x aqui, certo? Então, se o x estiver dentro aí desse intervalo de menos 1 a 1, a gente sabe que a série vai convergir exatamente para esse valor, certo? E, por outro lado, se o módulo de x for maior ou igual a 1, que significa que o x não está, certo, entre menos 1 e 1 no intervalo aberto, então a série diverge. Ou seja, existem valores de x para os quais a série resultante, né, quando a gente substitui o x por esse valor, ela é convergente, e existem valores de x, certo, que quando a gente substitui eles, a gente gera uma série divergente. Então a gente vai determinar quando que a série vai ser convergente e quando que a série vai ser divergente. Já observa aqui que nesse caso o meu conjunto de pontos em que a série ela é convergente é um intervalo. A gente vai ver que isso é algo comum. A gente vai dizer que é um intervalo de convergência, certo? E dentro desse intervalo, aí a gente pode dizer que 1 sobre 1 menos x, que é a soma da minha série, é igual à soma de n igual a 0 até infinito de x elevado a n. O que é que a gente fez aqui, né? A gente tem aqui do lado esquerdo, a gente tem uma função, e aqui do lado direito a gente tem uma série de potências. Então a gente acabou de escrever essa função aqui como uma série de potências dentro do seu intervalo de convergência. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Entender qual que é a série de potências que representa alguma função, certo? E como que a gente faz para calcular ela e onde que essa igualdade vale. Vai valer sempre dentro do intervalo de convergência e aí calcular o intervalo de convergência vai ser o objetivo da aula de hoje, certo? Representar funções como série de potências é algo que é muito importante em matemática e nas suas aplicações. As séries de Taylor e de Maclaurin são os principais exemplos em que a gente aplica esses conceitos em outras áreas, mas a gente também poderia representar funções como outro tipo de séries de funções. Ao invés de série de potências, a gente também poderia representar como uma combinação linear infinita de senos e cossenos. Aí a gente teria outro tipo de série que, para quem tiver curiosidade, já tem uma playlist inteira aqui falando sobre esse tipo de série, que são as séries de Fourier, certo? Então, vamos começar aqui, certo? Com uma observação, que é o seguinte: ó, se a gente for determinar quais são os pontos em que uma série de potências é convergente. Vamos olhar agora para o conjunto desses pontos. Esse conjunto ele pode ser vazio, ou seja, pode existir alguma série de potências que não é convergente em nenhum ponto. Não, tem sempre um ponto em que a série vai ser convergente. Vamos olhar, por exemplo, aqui para essa série mais geral, certo? Centrada em A. Se eu substituir o x por A, aí aqui vai dar A menos A. Então vai ficar Cn vezes 0 elevado a n, né? Vai ficar a soma de 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 infinitas vezes. Isso dá igual a 0. Portanto, a série vai ser convergente, porque a soma dela deu um número finito.
Beleza? Então, toda série de potências centrada em A, centrada em x0 igual a A, converge em A. Converge em x igual a A. Então, sempre existe ao menos um ponto em que a série de potências vai ser convergente, que é o A, que a gente diz que é o centro da série, tá? Então, no centro, toda série de potências vai sempre convergir. Vamos ver agora se existem outros pontos em que isso vai acontecer em alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo vai ser o seguinte. Vamos olhar para a série de potências, soma de n igual a 0 até infinito, de n fatorial vezes x elevado a n. Então aqui a gente vai usar muitos dos testes que a gente já aprendeu nas últimas aulas, e especialmente os testes da razão e da raiz. Nesse caso, como essa série envolve esse n fatorial, a gente viu que um teste que se aplica muito bem é o teste da razão. Inclusive também aqui porque envolve potência, né? A gente viu que o teste tanto da razão como o teste da raiz, eles funcionam muito bem quando a série envolve potências. Mas como aqui também tem esse fatorial, então fica melhor ainda usar o teste da razão. O que é que diz o teste da razão? A gente tem que olhar aqui no caso, o nosso AN, certo? Vai ser tudo que aparece aqui. Beleza? Então a gente vai ter que olhar para o limite, quando o n vai para o infinito, do módulo de AN mais 1 sobre AN. Certo? O que é que vai ficar aqui? A gente vai ter o limite. Bem, o AN mais 1 é quem? Substitui o n por n mais 1. Então eu vou ter módulo aqui em cima ainda de n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1. E o AN é só repetir o que já tem ali. Então vai ficar sobre n fatorial vezes x elevado a n. Certo? Então, esse n fatorial que aparece aí, tanto ele quanto o n mais 1 fatorial, os dois já são positivos. Então eu não preciso me preocupar com o módulo desses termos. Só preciso me preocupar com o módulo dos termos que envolverem o x, tá? Porque o x pode ser negativo. Aqui a gente vai ter n mais 1 fatorial sobre n fatorial. Beleza? E aí isso vai multiplicar o limite ainda, porque o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. E o que é que resta? A gente vai ter módulo de x elevado a n mais 1 sobre módulo de x elevado a n. Como é que a gente pode simplificar isso? Bem, a gente já sabe que se o x for igual a 0, a série vai ser convergente, porque 0 é o centro aí da minha série, então eu posso já admitir que o x é diferente de 0, de modo que eu posso simplificar aqui, tá? O x elevado a n daqui com o x elevado a n mais 1 daqui de cima. Além disso, a gente sabe que n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Então dá para simplificar ainda mais o n fatorial daqui com o n fatorial daqui de baixo. O que me resta agora vai ser o limite de n mais 1, certo? Que é o que me restou aqui, tá? Vezes quem? Vezes o limite de módulo de x elevado a n mais 1 sobre módulo de x elevado a n. Pronto, o que é módulo de x elevado a n mais 1? É módulo de x elevado a n vezes módulo de x elevado a 1. Simplifica agora o módulo de x elevado a n daqui com o módulo de x elevado a n daqui de baixo. E o que restou foi apenas o módulo de x, que, no nosso caso, se comporta como uma constante, porque para esse limite aqui o que importa é o n, o módulo de x não importa, tá? Como o n está indo a infinito,
Então o limite de n mais 1 é infinito, independente do valor de x. Só vai dar diferente de infinito se o x for zero, né? Mas aí a gente já, já sabia que se o x fosse zero, a série era convergente. Por quê? Porque é, é, é o centro aí dessa série. Então isso aqui vai dar infinito se o x for diferente de zero. Isso aí diz a gente que esse limite do teste da razão é sempre maior que 1, se o x for diferente de zero. Então a série é sempre divergente se o x não for zero. Ou seja, a série diverge se x for diferente de zero. Ela só vai ser convergente no centro se o x for igual a zero. Tá bom? Então essa aqui é a resposta para esse exemplo. A série converge apenas em x igual a zero. Que é o pior caso possível. Ela só vai ser convergente no ponto em que ela sempre é convergente, no centro. Vamos ver outro exemplo agora. Digamos agora que ao invés de esse n fatorial aqui estar multiplicando, digamos que ele esteja dividindo. Então a gente tem somatório de n igual a zero até infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Nesse caso agora, o meu AN é isso daqui, certo? Esse que é o AN. Então, como é que vai ficar o nosso limite agora? A gente vai ter limite de módulo de AN mais 1 sobre AN. Beleza? E aí vai ficar assim, ó, limite. Quem que é o AN mais 1? A gente vai ter x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial dividido pelo AN. Aí eu vou ter x elevado a n sobre n fatorial. Então, agora a gente vai repetir de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo e já escrever de forma organizada, vai ficar assim. Ó. Bem, de novo, os termos que envolvem esses fatoriais e os n's não precisam do módulo, só quem precisa entrar em módulo de fato é o x. Então, a gente vai ter x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, né? Vezes o n fatorial dividido por módulo de x elevado a n. Vamos fazer aquelas simplificações. Esse termo daqui é a mesma coisa que n mais 1 vezes n fatorial. E esse termo daqui é módulo de x elevado a n vezes módulo de x. Cancela o módulo de x elevado a n aqui com ele aqui embaixo, cancela o n fatorial aqui com ele aqui. Então, agora o que vai restar vai ser, a gente ficou ainda só com o módulo de x aqui em cima, que é uma constante de fato, porque a variável do meu limite é n. Então ficou módulo de x vezes o limite de quem? Quem que restou aqui? Ó? O único termo que resta envolvendo o n ainda é o n mais 1 que ficou aqui embaixo. Então, o limite de 1 sobre n mais 1. Beleza? O limite de 1 sobre n mais 1 é zero, certo? Quando o n vai para o infinito. Então, isso aqui dá zero, que é menor que 1, qualquer que seja o x que a gente escolher, qualquer que seja o x real. O que é que isso significa? Significa que a série é convergente em todos os valores. Certo? A série converge em todo x real. Ela converge na reta inteira. Certo? Esses dois exemplos aí são os casos extremos, em que a série só vai convergir no centro, é o pior caso possível, e em que a série converge em todos os pontos, que é o melhor caso que pode acontecer. Agora vamos para mais um exemplo, que é um exemplo em que a gente vai ter uma situação mais intermediária. Não é nem somente em um ponto que a série vai ser convergente, e nem vai ser em todos os pontos. Esse exemplo agora vai ser o seguinte. A gente vai olhar para somatório de n igual a 1 até infinito de x menos
3 elevado a n sobre n. Então aqui é claro que eu não poderia começar de n igual a zero, porque eu ia ter um zero dividindo, né? Então eu só posso começar de n igual a 1, mas não tem problema nenhum. A gente vai usar da mesma forma o teste da razão. Ou é até mais fácil aqui se a gente usar o teste da raiz. Como é que fica, né? Aqui no caso esse, que é o nosso AN, e aí, quando a gente aplica o teste da raiz, a gente vai ter que olhar para o limite da raiz enésima do módulo de AN. Então, a gente vai colocar aqui em módulo e vai tirar a raiz enésima. Quando tirar a raiz enésima, esse n aqui que está no meu expoente vai desaparecer. A gente vai ficar apenas com o limite. No meu numerador, cuidado para não escrever errado, não é x menos 3 que vai ficar, não, vai ser o módulo disso, certo? Lembra que o AN aí está em módulo, beleza? E eu vou dividir por quem? Pela raiz enésima de n. Então vai ficar sobre raiz enésima de n, quando n vai para infinito. No último vídeo, né, na última aula, a gente viu que o limite da raiz enésima de n é 1 quando n vai para infinito. Portanto, isso aqui vai dar igual a módulo de x menos 3. E aí agora a gente aplica o teste da razão. A gente sabe que essa série vai ser absolutamente convergente se esse limite aqui, né, o L, for menor do que 1. O que é que tem que acontecer com o x para que o módulo de x menos 3 seja menor do que 1? Tá? Então vamos ver. Primeira coisa que pode acontecer é se o módulo de x menos 3 for menor do que 1, a série ela converge absolutamente. Quando é que isso ocorre? Bem, para a gente verificar isso, é mais fácil olhar para uma interpretação geométrica do módulo. O que é o módulo de x menos 3? É a distância de um ponto x até 3, tá certo? Então eu quero que a distância de x até 3 seja menor do que 1. Quais são os pontos que distam exatamente 1 de 3? São 2 e 4. Esses pontos têm distância igual a 1 de 3. Então, todo mundo que tiver aqui no meio tem uma distância até x igual a 3, que é menor do que 1. Tá? Então, aqui vai ser aberto em x igual a 2, porque nesse ponto não dá menor que 1, né? Vai dar igual a 1. E também é aberto aqui em x igual a 4. Tá bom? Então, isso ocorre se o x pertencer ao intervalo aberto em 2 e aberto em 4. Segunda coisa que a gente sabe pelo teste da raiz. Se esse limite aí, então, se o módulo de x menos 3 for maior do que 1, aí a série diverge. O que é que isso significa? Significa que a distância de x até 3 é maior do que 1. Aí agora é o contrário. É todo mundo que está à esquerda do 2 e à direita do 4. Beleza? Então, nesse caso, quando é que isso ocorre? Isso ocorre se o x estiver de menos infinito até 2, certo? Ou a união, né? Se o x estiver de 4 até mais infinito. Então, se ele tiver ou aqui, a série vai ser divergente. E o terceiro caso vai dizer o que é que acontece se esse limite der igual a 1. Aí o teste é inconclusivo. Então, a gente tem que fazer o teste separadamente, sem usar o teste da raiz que a gente usou aqui, ou o teste da razão, se tivesse sido o caso. Então, se o módulo de x menos
3 for igual a 1, então o teste da raiz é inconclusivo. Então o teste da raiz é inconclusivo. Isso ocorre quando? Quando o x for 2 ou 4. Então a gente tem que verificar o que é que acontece se o x for 2 e o que acontece se o x for 4, tá? Se o x for 2, qual é a série que vai aparecer? Se o x for 2, a série que vai ser produzida vai ser somatório de n igual a 1 até infinito de 2 menos 3, dá menos 1, né? Fica menos 1 elevado a n sobre n. O que é que eu posso falar sobre essa série? Ela é convergente? Ela é convergente. Por que teste? Pelo teste da série alternada. É bem fácil de ver aqui, inclusive foi um dos exemplos que a gente já tinha trabalhado em outra aula, né? Se a gente olha para o Bn aqui, que é 1 sobre n, ele é decrescente, positivo, e ele tende a zero. Portanto, a série é convergente. Então, no x igual a 2, a série ainda é convergente. E no x igual a 4. Aí qual é a série que a gente vai obter? Substituindo, vai ficar somatório de n igual a 1 até infinito, beleza? De 4 menos o 3, que é 1. Aí 1 é elevado a n é 1, então fica somatório de 1 sobre n, que é divergente, né? Que é a série harmônica. A gente viu já que ela é divergente. Portanto, quais são os pontos em que a série vai ser convergente? Pelo teste da raiz, a gente já viu que ela vai ser absolutamente convergente em todos os pontos que estão entre 2 e 4 no intervalo aberto. Beleza? E testando a parte, a gente viu ainda que ela também vai ser convergente no x igual a 2. Então a gente tem aí quem é que é o nosso intervalo de convergência. Certo? Quem é que é o intervalo de convergência? É o intervalo que está fechado em 2 e aberto em 4. Certo? Então, o que significa que a gente também pode incluir esse extremo aqui do intervalo no nosso conjunto, porque nele a série também vai ser convergente. Repara que, se eu olhar para o 3, que é o centro da minha série, ele está exatamente no meio desse meu intervalo. Esse meu intervalo tem comprimento 2, a distância do centro até cada um dos extremos é igual a 1. Então, o A, né, que é o centro da minha série, ele é exatamente o centro do meu intervalo de convergência. E a distância do centro até cada um dos extremos a gente vai chamar de raio de convergência, tá? Então, o raio de convergência é metade da medida do meu intervalo de convergência. Aqui, a medida dele é 2, portanto, o raio de convergência dele é 1, beleza? É a distância do centro até cada um dos extremos do meu intervalo, ou o comprimento do meu intervalo dividido por 2. Daí vem o nome centro da série, porque o centro da série é exatamente o centro do intervalo de convergência, certo? Então, esses 3 exemplos que a gente viu aí são bem típicos. Eles denotam todos os casos que podem acontecer. Vamos resumir isso no seguinte teorema, que não vai ser demonstrado, tá? Então, a gente só vai agora determinar os raios e os intervalos de convergência de outras séries. O teorema diz o seguinte: dada uma série de potências, centrada em x igual a A, ou seja, somatório de n igual a 0. Aqui não precisava ser 0 não, tá? Como a gente viu no último exemplo. Então vai de 0 até infinito de Cn vezes x menos A
elevado a n. Então, uma das 3 possibilidades a seguir sempre ocorre. A primeira possibilidade é que a série só seja convergente no seu centro. Então, a primeira seria a série converge apenas em x igual a A, que é o pior caso possível. A gente sabe que ela sempre vai ser convergente no centro, beleza? Segunda possibilidade é que a série seja convergente para todos os pontos, tá? Então a série converge para todo x real. Esses foram os exemplos que a gente viu ainda agora, né? Teve uma série que só era convergente no centro, depois teve uma série que era convergente para todo x. E o terceiro caso é o caso em que o nosso último exemplo se enquadra. Nesse caso, então, existe um número positivo chamado R, certo? Tal que a série é absolutamente convergente se o módulo de x menos a for menor do que r, ou seja, se a distância de x até o centro for no máximo r, mas não igual, certo? E diverge se a distância de x até o centro for maior do que r. Esse foi o último caso. Repara que essa última possibilidade não diz nada sobre o que acontece quando x menos a for igual a r. Por quê? Porque aí porque aí os testes ou da razão ou da raiz vão ser inconclusivos. Então a gente precisa fazer essa verificação à parte, tá bom? Usar outro teste para ver o que é que vai acontecer. Aí aqui a gente tem algumas observações. O número R, como eu já tinha falado, ele é chamado de raio de convergência, certo? Por sua vez, o meu intervalo, que vai de A menos R até A mais R, aí ele é o intervalo de convergência. Tá? Nesses casos extremos aqui, nesse primeiro a gente costuma dizer que o raio de convergência é igual a zero, certo? Porque o meu conjunto de convergência ele vai de A menos zero até A mais zero, porque ficou apenas o A. E na segunda possibilidade, a gente costuma dizer que o raio de convergência ele é infinito, já que está pegando todos os números reais, certo? E relembrando ainda que nesse último caso não diz nada sobre x menos a igual a r. Então tem que verificar o que ocorre nos extremos separadamente, tá bom? Então vamos voltar com mais alguns exemplos aqui, para a gente continuar vendo como que a gente faz para calcular o raio e o intervalo de convergência. Isso sempre vai ser uma aplicação direta do teste da razão ou do teste da raiz. Beleza? Deixa eu apagar aqui. O próximo exemplo é o seguinte. Somatório de n igual a zero até infinito de menos 3 elevado a n vezes x elevado a n sobre raiz quadrada de n mais 1.
Nesse caso, vamos usar o teste da raiz, da razão, desculpa. Então, nesse caso, o AN é isso aqui. Beleza? Então, como é que vai ficar? Quem é que é o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN? Então, como está em módulo, esse menos 3 que aparece aí, eu não preciso nem me preocupar com esse sinal, porque o módulo vai me livrar do sinal, tá? Então, a gente vai ficar com 3 elevado a n mais 1, certo? Já que está em módulo, vezes, lembra que aqui eu tenho que botar o módulo no x, tá? Porque eu não sei se ele é positivo ou negativo ainda. Então, módulo de x elevado a n mais 1 sobre a raiz de n mais 1, não preciso do módulo aqui, porque isso é um número positivo já, dividido por o AN em módulo. Então vai ficar 3 elevado a n vezes módulo de x elevado a n sobre raiz de n mais 1. E aqui eu acabei de ver que eu errei, né? Porque nesse termo que eu botei aqui, não devia ser n mais 1, não. Eu tinha que substituir o n por n mais 1. Então ia ficar, na verdade, o quê? Raiz de n mais 1 mais 1. Vai ficar raiz de n mais 2. Certo? Substituir o n por n mais 1. Eu tinha n mais 1. Agora eu tenho esse n aqui, vai virar n mais 1. Só que ainda tinha o outro 1 que estava adicionando. Então ficou n mais 2, tá? Ok, então vamos ver. Quando a gente ajeita isso, vai ficar assim. Repete o de cima. 3 elevado a n mais 1 e multiplica pelo inverso do de baixo. Aí esse 3 elevado a n que está aqui vai aparecer dividindo. Já vou escrever ele aqui. Aí eu vou ter ainda o módulo de x elevado a n mais 1 vai aparecer aqui em cima. O módulo de x elevado a n vai aparecer aqui embaixo. Certo? E aqui, ó, essa raiz de n mais 2 vai aparecer dividindo. Certo? E na hora que eu inverter, essa raiz de n mais 1 aqui vai aparecer aqui em cima multiplicando. Pronto, tranquilo, né? Que simplificações que dá para a gente fazer? Nesse aqui eu vou ter 3 elevado a n vezes 3. Nesse aqui eu vou ter módulo de x elevado a n vezes módulo de x. Então já vou cancelar 3 elevado a n com 3 elevado a n e módulo de x elevado a n com módulo de x elevado a n. Então, nessa parte aqui, ó, só restou o quê? 3 desse termo e módulo de x desse termo. Então, não tem mais nada que envolva o n. Ficaram duas constantes no que diz respeito ao n, eu posso tirar elas de dentro do meu limite. Então, vai ficar igual a 3 vezes o módulo de x vezes o limite dessa parte que resta aqui. Eu tenho raiz de n mais 1 sobre raiz de n mais 2. Então, isso vai me dar limite, e eu posso escrever tudo isso dentro da mesma raiz. Fica raiz de n mais 1 sobre n mais 2. Vou usar agora aquele fato super útil que eu já comentei em outras aulas, que a raiz quadrada é uma função contínua. Então, eu posso trocar a ordem do limite com a raiz. Ou seja, eu posso primeiro determinar quem é o limite do que está aqui dentro da raiz e depois calcular a raiz desse resultado. Então vai ficar 3 vezes módulo de x vezes a raiz do limite de n mais 1 sobre n mais 2. Esse limite também é simples de calcular, é uma função racional, são dois polinômios com o mesmo grau e os dois têm coeficiente líder igual a 1. Então, o limite do que está dentro da minha raiz vai ser 1. E vai ficar, então, a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, ficou igual a 3 vezes o módulo de x. Esse que é o limite do teste da razão. Tá bom? Vamos para ver o que é que vai acontecer. Se esse limite for menor do que 1, ou seja, se o módulo de x for menor do que 1 terço, ou seja, o que é que isso significa ainda? Né? Que a distância de x até
zero, né? X é a mesma coisa que x menos zero, que a distância de x até a origem é menor do que 1/3. Então, onde que esse x vai estar, né? O x vai estar entre menos 1/3 e mais 1/3. Então, se o x está entre menos 1/3 e mais 1/3, o teorema que eu tinha escrito, né? E aqui, certo, uma aplicação do teste da razão diz pra gente que a série converge absolutamente. Beleza? Então, se o x estiver dentro desse meu intervalo aberto, a série converge absolutamente. Por outro lado, se o limite lá for maior do que 1, que equivalentemente significa dizer que o x ele ou é menor do que menos 1/3, ou é maior do que mais 1/3, tá? Então a série vai ser divergente. Falta ver só o que acontece se o x for igual a menos 1/3 e se o x for igual a mais 1/3. Aí eu tenho que olhar a parte porque o teste da razão vai ser inconclusivo. Então, se o x for igual a menos 1/3, qual é a série que vai aparecer? Vamos ver. A gente vai ter somatório de n igual a 0 até infinito de menos 3 elevado a n vezes menos 1/3 elevado a n. Beleza? Sobre raiz de n mais 1. Raiz de n mais 1. Então, o que é que vai acontecer se eu escrever esses dois termos aqui dentro da mesma potência? Vai restar ainda o somatório de n igual a 0 até infinito. Aqui embaixo eu ainda vou ter a mesma coisa, mas em cima. Vai ficar tudo dentro da mesma base que está elevado a n, vai ficar menos 3 vezes menos 1/3, que dá 1. Vai ficar 1 elevado a n, ou seja, ficou apenas 1. Certo? Então ficou 1 sobre raiz de n mais 1. O que é que eu posso afirmar sobre essa série? Ela é convergente ou ela é divergente? Vamos fazer a conta aqui separado, certo? Aqui do lado. Tem duas formas de a gente verificar que essa série diverge. Uma delas seria usar, certo, diretamente o teste da comparação do limite. Vamos comparar com quem? Com 1 sobre raiz de n, que é uma p-série, né? Vai ficar 1 sobre n elevado a 1 meio. O p é 1 meio, é menor do que 1, então a série é divergente. Se eu fizer o limite, a gente vai ter limite disso aqui, né? 1 sobre raiz de n mais 1 sobre 1 sobre raiz de n. Certo? Aqui eu estou fazendo mais rápido já, por quê? Porque a gente já estudou esse teste da comparação do limite em outra aula. Vamos ajeitar aqui, vai ficar, essa raiz de n vai subir, vai ficar raiz de n sobre raiz de n mais 1. Tudo dentro de uma raiz só, vai ficar n sobre n mais 1. Então, de novo, faz o limite do que está dentro e depois tira a raiz. O limite do que está dentro vai ser 1, vai ficar raiz de 1. É 1. No teste da comparação do limite, o que importa é que o limite dê um número real positivo. Aí as duas séries teriam o mesmo comportamento. Como a gente sabe que a série, com termo geral, 1 sobre raiz de n igual a 1, certo? Em diante, é divergente, então essa aqui também é divergente, tá? Então aqui ela diverge. Então essa é uma forma de mostrar que ela diverge. Qual que seria a outra forma? É a gente verificar mesmo que, de fato, essa série é a série que a gente usou ainda agora para fazer aquela comparação. Porque, vê, o que é isso daqui? Né? Isso aqui é a mesma coisa aqui. Ó. Quando o n for 0, aí eu vou ter 1 sobre raiz de 0 mais 1. Então, dá 1. Mas, quando o n for 1, eu vou ter 1 sobre raiz de 1 mais 1. Então, 1 sobre raiz de 2. Aqui, se eu quiser, eu ainda escrevo assim, né? Quando o n for 2, eu vou ter 1 sobre raiz de 2 mais 1. 1 sobre raiz de 3. E assim por diante. Mais 1 sobre raiz de 4, 1 sobre raiz de 5, etc.
Ou seja, aqui eu tenho 1 sobre raiz de 1, mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que somatório de 1 sobre raiz de n, só que eu estou iniciando o n onde? Em 1, e indo até infinito. É como se eu tivesse feito uma mudança de variáveis. Se eu dissesse que o n mais 1 que está aqui é m, tá, por exemplo, aí eu ia ficar com somatório de 1 sobre raiz de m, mas se eu disse que o n mais 1 é m, já que o n está iniciando em 0, o m inicia em 0 mais 1, então o m começa em 1. Então ele vai de 1 até infinito. E aí, essencialmente, é a mesma coisa que a gente tinha aqui embaixo, só mudou o nome do m por n, tá? Então a gente está vendo aí que essa série vai ser divergente nesse caso. Nesse extremo, ela é divergente. E no outro extremo, o que é que vai acontecer? Pessoal, desculpa pelo barulho aí, tá? Então, nesse extremo, a gente já sabe que ela é divergente. E no outro? Então, e se eu fizer x igual agora a mais um terço? Nesse caso, quando eu substituir aqui, a gente vai ficar com raiz, somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 3 elevado a n vezes 1 terço elevado a n, sobre raiz de n mais 1. De novo, vou juntar as duas potências que aparecem ali em cima em uma potência só. Vai ficar somatório de n igual a 0 até infinito, de quem? Quando eu botar tudo elevado a n, vai ficar menos 3 vezes 1 terço, dá menos 1. Então vai ficar menos 1 elevado a n aqui em cima. Menos 1 elevado a n sobre raiz de n mais 1. Agora é uma série alternada. Eu posso dizer que ela é convergente? Sim. Aqui, nesse caso, o meu Bn é 1 sobre raiz de n mais 1, que é uma sequência que é positiva, que é decrescente e que tende a zero. Certo? Eu deixo por conta de vocês verificarem os detalhes, tá? Mas, então, eu posso garantir aqui que, nesse extremo, que a minha série é convergente, que a minha série de potências ela é convergente. Então, quem que é o intervalo de convergência nesse exemplo? Ó, a gente já sabia que a série era convergente de menos 1 terço até mais 1 terço, e a gente viu agora que em menos 1 terço ela é divergente, mas que é convergente em mais 1 terço. Então, o meu intervalo vai ser aberto em menos 1 terço e vai ser fechado em mais 1 terço. Esse que é o intervalo. E quem é que é o raio agora de convergência? Bem, é só ir do centro, que é 0, até um dos extremos do raio. Então, eu vou de 0 até 1 terço, o raio vai ser 1 terço. Aí, uma outra maneira, ver qual que é o comprimento desse meu intervalo aqui. Eu vou de menos 1 terço até mais 1 terço. Então, o comprimento é a mesma coisa que 2 terços, né? Só vai fazer o final menos o inicial. Vai ficar 1 terço menos menos 1 terço, dá 2 terços. Esse que é o comprimento do meu intervalo inteiro, divide por 2 para dar o raio. Aí fica 1 terço, tá? O raio de convergência é igual a 1 terço nesse exemplo. Beleza, pessoal? Vamos para mais um exemplo agora. Então, o nosso próximo exemplo vai ser somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n menos 1 vezes x elevado a n sobre n ao cubo. Certo? Aqui a gente pode usar tanto o teste da razão como o teste da raiz. Vamos usar agora o teste da raiz. Certo? Então, o AN da gente é isso aqui. Lembrando que tem que botar em módulo. Isso já vai simplificar aí, porque esse menos 1 elevado a n já vai desaparecer. Então, pelo teste da raiz, a gente vai ter que olhar para o limite de raiz enésima do módulo de AN. Beleza, né? Então, em módulo já, a gente vai ficar com o limite de quem?
Ó, quando eu tirar o módulo, esse menos 1 aqui, certo? Elevado a n menos 1 já vai desaparecer, vão ser todos iguais a 1. Vai ficar o módulo de x elevado a n raiz enésima, o n com a raiz vão se cancelar, então vai ficar em cima só o módulo de x. E embaixo vai ficar a raiz enésima de n ao cubo. Beleza? Então, esse módulo de x que está em cima aí, ele é uma constante. Eu posso escrever como módulo de x sobre o limite, tá, da raiz enésima de n ao cubo. Só que raiz enésima de n ao cubo, certo? Escrita assim, é a mesma coisa que eu escrevê-la assim. Raiz enésima de n e elevar agora ao cubo, certo? Primeiro determinar quem é raiz e depois elevar ao cubo. E agora eu posso usar o fato de que a função x ao cubo ela é contínua. E aí trocar a ordem do limite com a minha função. Ou seja, eu vou primeiro determinar quem que é o limite do que está dentro do cubo aqui, né? Então vai ficar limite da raiz enésima de n. E aí esse resultado aí que eu vou levar ao cubo. Só que a gente sabe que esse limite que está aqui dentro é igual a 1. Então vai ficar 1 ao cubo, que é 1. Ou seja, deu só módulo de x. Certo? Aí agora eu tenho que ver. Essa série vai ser absolutamente convergente quando? Quando o módulo de x for menor do que 1. Tá? Então vamos começar aqui a analisar. Se módulo de x for menor do que 1, é a mesma coisa que dizer que o x está entre menos 1 e 1. Certo? Se isso acontecer, aí a série ela é absolutamente convergente. Por outro lado, se o limite for maior do que 1, se o módulo de x for maior do que 1, então se o x for menor do que menos 1, ou se for maior do que 1, aí a série é divergente. Falta ver agora só o que ocorre se o x for igual a 1 ou se ele for igual a menos 1. Vamos ver. Se ele for igual a menos 1, aí qual é a série resultante? Lembrando sempre que tem que fazer os testes nos extremos separadamente. Tá? Então vai ficar assim. Ó. Soma de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n menos 1, certo? Vezes menos 1 elevado a n, tá bom? Sobre n ao cubo. Opa! Sobre n ao cubo. Então, simplificando, isso aí vai dar o quê? Ó? Somatório de n igual a 1 até infinito. No numerador, repete a base e adiciona os expoentes. Então, vai ficar menos 1 elevado a n menos 1, certo? Mais n. Então, vai ficar 2n menos 1. Sobre n ao cubo. O que é que eu posso afirmar sobre menos 1 elevado a 2n menos 1? 2n menos 1, esse meu expoente aí, é um número par, né, que é o 2n, que é um múltiplo de 2, menos 1. Se eu subtraio 1 de um número par, eu obtenho um número ímpar. Então, no numerador, eu tenho menos 1 elevado ao número ímpar. Isso vai dar sempre menos 1. Beleza? Então, esse menos 1 eu vou tirar de dentro da série e vai ficar menos a série de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao cubo. Posso falar o que sobre essa série? Ela é convergente ou ela é divergente? Ela é uma p-série, o p aqui é 3, que é maior que 1. Então, ela é convergente. Então, já sei que no extremo esquerdo do meu intervalo, a série é convergente. E no extremo direito, se o x for igual a 1 agora. Aí vai dar o quê? A minha série agora vai ser somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n menos 1, vezes 1 elevado a n, então é 1 mesmo, sobre n ao cubo, certo? Nesse caso eu tenho uma série alternada, em que o meu Bn é 1
sobre n ao cubo, que é positivo, que é decrescente e que tende a zero. Então essa série aí também é convergente agora pelo teste da série alternada. Essa daqui ela era convergente por quê? Porque era uma p série com p maior que 1. Então nesse caso a série é convergente nos dois extremos, tá? Então a gente sabe agora que o intervalo de convergência é quem? A gente já sabia que era convergente de menos 1 a 1 aberto nos dois extremos, mas a gente viu depois que converge também nos dois extremos. Então, o intervalo é de menos 1 a 1 fechado nos dois extremos. E quem que é o raio de convergência? Qual que é o comprimento do meu intervalo? De menos 1 a 1, a distância é 2, certo? O raio, então, é a metade, é 1. Ou então, distância do centro, que é 0, né? Da x menos 0 elevado a n até um dos extremos. A distância de 0 a 1 é 1. Certo, pessoal? Então, aqui a gente tem um exemplo em que a série é convergente nos dois extremos do intervalo de convergência. Isso também pode acontecer. Pode ser convergente nos dois, pode ser divergente nos dois, ou pode convergir em um e divergir no outro. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. Então, mais dois exemplos aqui para a gente finalizar. Esse aqui agora é o seguinte: o somatório de n igual a 2 até infinito de x elevado a n sobre ln de n elevado a n. Então aqui eu tenho que começar de n igual a 2, porque se o n fosse 1, eu ia ter um ln de 1 dividindo, só que ln de 1 é 0, né? Não, aí não dá. Então, como os dois aqui eles estão elevados a n, eu vou usar logo o teste da raiz, certo? No meu an aqui. Beleza? O que é que o teste da raiz vai me dizer? O limite aí da raiz enésima do módulo de an vai ficar o quê? Simplesmente, quando eu tiro a raiz enésima, eu vou ficar com o módulo de x em cima. Lembra sempre de deixar o módulo no x. E embaixo vai simplesmente simplificar o n, tá? Vai ficar ln de n. Ln de n para n de 2 em diante é sempre positivo. Então, esse módulo de x é uma constante para esse limite. Quando o n vai para infinito, ln de n vai para infinito. Então, isso aqui vai dar módulo de x sobre o infinito, vai dar 0, que é menor do que 1, qualquer que seja o x que a gente escolher. O que é que isso significa? Então, significa que o intervalo de convergência é a reta inteira, certo? R, e o raio de convergência é infinito, tá? Então, esse exemplo aqui foi bem rápido. Vamos para o último exemplo da aula de hoje. Agora a gente vai olhar para somatório de n igual a 1 até infinito de x elevado a n sobre n vezes 3 elevado a n. Beleza? Então, de novo, vou usar o teste da raiz por conta das potências que aparecem aí e do n, que eu sei qual que é o limite direto já de raiz enésima de n, tá? Então, quem que é o limite da raiz enésima do módulo de an? Tirando o módulo e a raiz, vai ficar com módulo de x aqui em cima, e aqui embaixo vai ficar raiz enésima de n vezes 3, tá? O módulo de x e o 3 que aparecem aí são constantes. E o que resta é 1 sobre o limite da raiz enésima de n, que é 1. Então vai dar simplesmente módulo de x sobre 3. E é esse limite aí que a gente tem que analisar. Se ele for menor do que 1, o que é que isso significa? Significa que o módulo de x é menor que 3.
Ou seja, significa que o x está entre menos 3 e 3. Tá? Nesse caso, a série é absolutamente é, 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 convergente. Tá? Agora, se o limite aí do teste da raiz for maior do que 1, que vai significar que o x ou é menor do que menos 3 ou é maior do que 3. Nesse caso, aí a gente sabe que a série vai ser divergente pelo teste da raiz. Agora, e se for igual a 1? Que acontece exatamente quando o x for igual a menos 3 ou quando o x for igual a 3. Vamos ver, se o x for igual a menos 3, quando a gente substituir na série, aí a série vai virar somatório de n igual a 1 até infinito de menos 3 elevado a n sobre n vezes 3 elevado a n. Aí escrevendo as duas potências dentro de uma única potência, vai ficar n igual a 1 até infinito de quem? Eu vou ter menos 3 sobre 3 elevado a n. Menos 3 sobre 3 é menos 1. Então ficou menos 1 elevado a n sobre n. Uma série alternada que é convergente, né? 1 sobre n, ele tende a zero, é positivo e é decrescente. Então, nesse extremo, a série é convergente. E no outro extremo, o que é que vai ficar? Se o x for igual a mais 3 agora, aí a nossa série vai ser somatório de n igual a 1 até infinito de 3 elevado a n sobre n vezes 3 elevado a n de novo. Então, vai simplificar esse cara com esse e vai dar simplesmente a soma de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n, que é a série harmônica. A série harmônica é divergente. Beleza? Então, aí a gente vê que a série de potências ela vai ser convergente no extremo menos 3, mas vai ser divergente no extremo mais 3, tá bom? Então, o intervalo de convergência vai ser fechado em menos 3 e aberto em mais 3, certo? E quem que é o raio de convergência aqui? Bem, a distância de menos 3 até 3, que é o comprimento do meu intervalo, é 6, então o raio é 3. Só é olhar para o centro da minha série, que é 0, a distância do centro até um dos extremos é o raio, é 3. Beleza, pessoal? Então aqui a gente viu como que a gente faz para calcular os pontos em que uma série de potências é convergente. Na aula que vem a gente vai ver como que a gente faz para representar uma certa função como uma série de potências. E essa vai ser a nossa última aula teórica do nosso curso, tá? Beleza? Então, um abração a todos e até a próxima.